Tudo começou com um envelope, uma correspondência sem remetente, sem selo de correios, deixada debaixo da porta do meu apartamento no meio da madrugada. Eu estava acostumado a receber dicas e denúncias anônimas, parte do trabalho de um jornalista investigativo, afinal. Mas aquele envelope era diferente, envolto em uma sensação gelada, como se quem o entregou soubesse mais sobre mim do que deveria. Ao abri-lo, encontrei uma foto desgastada de uma antiga base militar, acompanhada de uma mensagem escrita à mão. Se quer a verdade sobre Montauk, venha sozinho. Montauk. O nome ressoou na minha mente como um eco de algo esquecido. Algo que eu sabia que deveria lembrar, mas que havia sido enterrado por anos de histórias mal contadas e teorias da conspiração. Lembrava vagamente dos rumores, experimentos com controle mental, manipulação do tempo, crianças desaparecidas. Mas a realidade se misturava com a ficção, e nunca consegui distinguir o que era verdade e o que era delírio popular. Eu deveria ter deixado a curiosidade morrer ali mesmo, mas, como sempre, não consegui. Passei a noite em claro, pesquisando tudo o que pude encontrar sobre o projeto Montauk. E quanto mais eu lia, mais as peças do quebra-cabeça se encaixavam de uma forma perturbadora. O local que vi na foto era a base aérea de Montauk, oficialmente desativada, mas ainda cercada de segredos. As histórias sobre o projeto Montauk variavam, mas todas giravam em torno de um ponto em comum: experimentos governamentais secretos que extrapolavam todos os limites éticos e científicos. Na manhã seguinte, tomei a decisão. Se havia alguma chance de descobrir o que realmente aconteceu naquele lugar, eu precisava ir até lá. A viagem para Montauk era longa e cansativa. As estradas sinuosas e mal iluminadas contribuíam para o clima de isolamento. Quanto mais me aproximava, mais a sensação de que eu estava entrando em território proibido aumentava. Cheguei à base ao entardecer. A entrada estava coberta de ervas daninhas e cercas enferrujadas, mas mesmo depois de tantos anos, o lugar exalava uma aura de poder e mistério. Caminhei pela área, sentindo os olhos do passado me observando das janelas quebradas e dos corredores escuros. Foi então que ouvi um som, um barulho metálico, como uma porta se fechando. Virei-me rapidamente, mas tudo o que vi foram sombras se estendendo enquanto o sol desaparecia no horizonte. Você veio. A voz quebrou o silêncio, grave e carregada de uma tristeza antiga. Rachel surgiu das sombras, uma figura esguia e marcada pelo tempo, vestida em roupas simples, mas com um olhar que carregava o peso de muitas histórias não contadas. Você é Rachel? Perguntei, tentando esconder o nervosismo. Ela assentiu, e percebi que estava com as mãos trêmulas, segurando uma pequena lanterna que parecia ser sua única proteção contra a escuridão crescente. Eu trabalhei aqui, disse ela, e agora preciso que alguém saiba o que realmente aconteceu. Ela me guiou até uma sala parcialmente destruída, que parecia ser uma espécie de centro de controle. As paredes estavam cobertas por grafites e marcas de vandalismo, mas, no meio da bagunça, havia um mapa detalhado da base, com pontos marcados em vermelho. Esses são os locais dos experimentos mais sensíveis, explicou Rachel, sem me encarar diretamente. Ela começou a falar sobre o início do projeto, quando ainda era jovem e idealista, acreditando que estava contribuindo para o avanço da ciência. Mas o que começou como pesquisas inofensivas sobre controle mental, rapidamente se transformou em algo muito mais sombrio. Eles queriam mais. Ela continuou, a voz trêmula. Queriam quebrar as barreiras do tempo, manipular a realidade, e começaram a sequestrar crianças para testar essas novas tecnologias. Eles usavam as mentes delas como catalisadores para abrir portas para outros tempos e lugares. Eu mal conseguia acreditar no que ouvia. Isso não pode ser real? Como ninguém nunca descobriu isso antes? Perguntei, mas Rachel apenas balançou a cabeça. Eles eram bons em apagar rastros. Quem falava demais, sumia,
E quem ainda sabe a verdade tem medo. Medo do que pode acontecer se essas portas forem abertas novamente. Rachel me entregou um pequeno caderno cheio de anotações e diagramas que faziam minha cabeça girar só de olhar. Havia detalhes sobre máquinas que alteravam a percepção do tempo, sobre portais que podiam levar a lugares inimagináveis. Mas o que mais me assustou foram os relatos de crianças que desapareceram sem deixar rastro, usadas como cobaias para esses experimentos inumanos. E você me trouxe aqui para quê? O que espera que eu faça com tudo isso? Perguntei, a voz mais dura do que pretendia. Rachel me olhou com olhos vazios, como se estivesse vendo através de mim. Eu preciso que você veja com seus próprios olhos o que ainda está lá, esperando. Antes que eu pudesse responder, o som metálico voltou, ecoando pelos corredores. Rachel me puxou para fora da sala e começamos a correr, mas eu não sabia exatamente de quem ou do que estávamos fugindo. Ela me levou para um túnel escuro que descia em espiral, cada passo ecoando como um tamborilar de morte. Quando finalmente chegamos ao fundo, eu vi a razão de sua pressa. Uma máquina colossal, ainda ativa, emitindo uma luz pulsante e fria. Isso é o que eles construíram para abrir as portas, disse ela com a voz falhando. Mas nunca conseguiram controlar o que saía do outro lado. O medo na voz de Rachel era palpável, e eu sabia que havia muito mais ali do que ela estava contando. Você vai ver coisas que não deveria ver, e eu não posso mais ficar aqui. Com essas palavras, Rachel me deixou sozinho no escuro, diante de uma máquina que parecia respirar, viva com energia que não pertencia a este mundo. A sala em que Rachel me deixou parecia uma relíquia de outra era. A máquina à minha frente estava coberta de poeira e fios expostos, mas ainda emitia uma pulsação suave, quase como uma respiração metálica. Eu hesitei, observando as luzes que piscavam em intervalos irregulares, como se o dispositivo estivesse vivo e atento à minha presença. Ao lado da máquina, uma série de monitores antigos estavam ligados, mas a tela exibia apenas estática e flashes de imagens perturbadoras, vislumbres de lugares que não reconhecia. Alguns mostravam campos de batalha, outros, corredores intermináveis, como labirintos de concreto, e havia um que me fez estremecer. Uma sala cheia de crianças com expressões de pânico, sentadas em círculos com eletrodos presos à cabeça. Seus olhos pareciam vazios, como se fossem cascas sem alma. Isso não pode ser real, murmurei para mim mesmo, tentando afastar a sensação de que algo estava muito errado. Eu queria acreditar que aquilo era apenas uma montagem, uma ilusão criada para assustar os curiosos. Mas no fundo, sabia que aquelas imagens eram vestígios do que realmente aconteceu ali. Enquanto investigava a sala, encontrei um painel de controle com botões e alavancas desgastadas. A curiosidade, sempre meu maior inimigo, me fez mexer em um deles. Uma leve vibração percorreu o chão e um zumbido crescente preencheu o ar. Antes que eu pudesse reagir, um clarão tomou conta do ambiente e o espaço ao meu redor se distorceu como se eu estivesse sendo puxado para dentro de um redemoinho. O chão desapareceu debaixo dos meus pés e fui lançado para o desconhecido. Quando a luz finalmente se dissipou, percebi que não estava mais na base. Eu estava em um lugar que parecia Montauk, mas era diferente, como se tivesse sido congelado no tempo. As construções estavam novas, impecáveis, e havia pessoas andando apressadas, vestidas com jalecos brancos. Ninguém parecia me ver. Eu era um espectador invisível, preso entre o presente e o passado. A primeira coisa que notei foi o som dos gritos. Ecoavam pelos corredores, acompanhados de um barulho constante de máquinas em funcionamento. Vi homens e mulheres trabalhando freneticamente, discutindo fórmulas em voz alta e ajustando equipamentos complicados. Aproximei-me de uma sala, atraído pelos gritos mais intensos. Lá dentro, pude ver o que parecia ser uma criança de uns 8 anos, presa em uma cadeira,
com eletrodos conectados à cabeça. Seus olhos estavam arregalados e lágrimas corriam pelo seu rosto, enquanto ela murmurava coisas que não faziam sentido, como se estivesse perdida em um pesadelo interminável. Os cientistas ao redor tomavam notas friamente, ignorando completamente o sofrimento à sua frente. Ele vai voltar! Ele vai voltar! A criança sussurrava repetidamente, os olhos fixos em um ponto vazio na sala. Eu queria entrar e libertá-la, mas algo me impedia de me mover. Era como se eu estivesse preso no meu próprio corpo, um prisioneiro do tempo que não podia intervir. Fechem o portal! Alguém gritou e um alarme começou a tocar. As luzes piscavam em vermelho e o chão tremeu violentamente. Virei-me para ver o que estava acontecendo e vi uma massa disforme, algo que parecia ser um amontoado de sombras e estática, surgindo do nada e tomando a forma de uma figura humana, mas sem características definidas. As crianças começaram a gritar mais alto e os cientistas correram para todos os lados, tentando desligar as máquinas. Mas o portal parecia ter vida própria e a coisa que havia saído dele se movia lentamente pela sala, absorvendo as luzes ao seu redor. Quando ela se virou na minha direção, senti um frio cortante, um medo primitivo que me paralisou. Seus olhos, se é que se podia chamar aquilo de olhos, eram apenas buracos negros que pareciam sugar a luz e a esperança. Antes que a figura pudesse me alcançar, a realidade se distorceu novamente e fui arremessado de volta para a sala da base, de onde havia desaparecido. Cai no chão, ofegante, o coração batendo descompassado. A máquina agora estava silenciosa, mas eu sabia que o que vi não era uma alucinação. Recuperei o fôlego e percebi que não estava mais sozinho. Uma figura alta e esguia estava de pé na entrada da sala. Ele vestia um jaleco velho e seus olhos brilhavam em um tom doentio de amarelo. Era como se ele fosse parte do passado que eu acabara de visitar. Você não deveria estar aqui, disse o homem, com uma voz que ecoava de maneira estranha, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Nada do que viu é para o mundo lá fora. O projeto Montauk não pode ser interrompido. Senti um arrepio correr pela espinha ao reconhecer a descrição de um dos líderes dos experimentos que Rachel havia me mostrado em uma das fotos antigas, Dr. Reinhardt. Ele não parecia ter envelhecido um dia sequer desde a época dos experimentos. Antes que eu pudesse perguntar como aquilo era possível, ele desapareceu na escuridão do corredor, deixando para trás uma sensação de que algo muito mais sombrio estava por vir. Levantei-me lentamente, com o gosto amargo do medo na boca. Precisava encontrar Rachel e sair daquele lugar, mas a base parecia mais um labirinto vivo do que uma estrutura abandonada. O caminho de volta estava bloqueado e toda vez que tentava uma nova rota, acabava em lugares que não lembrava de ter visto antes. Quanto mais eu andava, mais perdido me sentia, como se a base estivesse moldando o espaço ao meu redor, brincando comigo. A cada corredor, a sensação de ser observado aumentava, e o som metálico que antes era ocasional, agora ecoava em intervalos regulares, um lembrete constante de que eu não estava sozinho. Quando finalmente encontrei uma saída, vi algo que fez meu sangue gelar. À distância, uma criança com roupas desgastadas me observava. Ela parecia familiar, mas havia algo de errado em seu olhar. Estava parada, imóvel, no meio do corredor, sussurrando algo que não conseguia entender. Ao piscar, ela desapareceu, deixando apenas o eco de sua voz. Ele vai voltar, ele sempre volta. Saí correndo, sem olhar para trás, com o som do meu próprio coração ecoando em meus ouvidos. Eu sabia que estava longe de entender o que estava acontecendo naquela base, mas uma coisa era certa. O projeto Montauk não era apenas um experimento falido. Ele era uma cicatriz no tempo, viva, pulsante
e perigosamente real. Minha mente estava a mil enquanto eu corria pelos corredores da base, tentando assimilar tudo o que havia visto. As imagens da criança presa à máquina, os cientistas impassíveis e aquela coisa sombria que emergiu do portal pareciam queimadas na minha memória. Mas o que mais me perturbava era a presença do Dr. Reinhardt, ou o que restava dele. Como ele podia ainda estar lá, idêntico a décadas atrás. Encontrei Rachel na mesma sala de controle onde havíamos nos encontrado antes. Ela estava sentada no chão, cercada por papéis espalhados e antigas fotografias do projeto. Parecia abatida, como se o peso dos segredos guardados por tantos anos estivesse finalmente cobrando seu preço. Quando me viu, seus olhos refletiram um misto de surpresa e pavor. "O que aconteceu lá embaixo?" perguntei, tentando manter minha voz firme, mas ela tremeu. Rachel desviou o olhar, claramente relutante em compartilhar mais do que já havia revelado. Você viu, não é? Ela respondeu com a voz quase inaudível. Você viu o que realmente aconteceu aqui. Eles não estavam apenas tentando controlar o tempo. Estavam tentando manipulá-lo, dobrá-lo à vontade deles. Mas o tempo não é algo que se pode domar. Me ajoelhei ao lado dela, pegando uma das fotos que mostrava um grupo de crianças ao redor de um dispositivo estranho, com olhos vidrados e cabos conectados à cabeça. Essas crianças, o que aconteceu com elas? Rachel respirou fundo, lutando para encontrar as palavras. Elas eram especiais. Tinham habilidades que o governo queria explorar, poderes que iam além do que a ciência podia explicar. Telepatia, telecinese, até a habilidade de sentir o tempo de maneiras que ninguém jamais compreendeu. Eles usavam essas crianças para abrir os portais, mas algo deu errado. Algo sempre dá errado. Enquanto ela falava, senti um calafrio. As palavras dela confirmavam o que eu temia. As crianças eram as verdadeiras vítimas do projeto Montauk, sacrificadas em nome de uma ciência descontrolada. E o que aconteceu com o Dr. Reinhardt? Eu o vi lá embaixo, mas ele parecia... Rachel se levantou bruscamente, interrompendo minha pergunta. Reinhardt nunca saiu daqui. Ele ficou preso entre as dimensões que ele próprio abriu. Ele está vivo, mas não está mais entre nós. Ele é um fantasma, uma sombra do que costumava ser, vagando pelos corredores de Montauk. O peso das palavras dela era quase insuportável. E o que você quer que eu faça? Você me trouxe aqui para ver tudo isso, mas para quê? O que espera que eu consiga? Rachel se virou para mim, os olhos cheios de uma determinação sombria. Eu quero que você exponha a verdade. Quero que o mundo saiba o que aconteceu aqui, o que ainda acontece. Eles não pararam os experimentos, só mudaram de lugar, se esconderam nas sombras. Mas alguém precisa trazer a luz. Eu sabia que ela estava certa, mas o medo de expor algo tão terrível me fazia hesitar. De repente, ouvi um som distante de metal arranhando o chão. O mesmo som que havia escutado antes. Rachel congelou, os olhos arregalados. Ele está perto, sussurrou. Se ele te encontrar, você nunca sairá daqui. Sem pensar, agarrei o caderno de anotações que Rachel havia me dado antes e comecei a folheá-lo, procurando algo que me ajudasse a entender como lidar com Reinhardt. No meio das páginas, encontrei desenhos de portais e diagramas complexos, mas o que me chamou a atenção foi uma página marcada com uma única frase escrita em letras grandes. O portal principal deve ser fechado de dentro. Rachel, o que isso significa? Fechar o portal de dentro? Ela hesitou, mas acabou confessando. É o único jeito de parar o que começou. O portal principal é a fonte de tudo. É por onde as crianças foram levadas, é onde Reinhardt está preso e é o único ponto onde essa anomalia pode ser contida. Mas para fechá-lo, alguém precisa entrar e sacrificar o que quer que ainda esteja vivo lá dentro. Fiquei em silêncio, processando a enormidade do que ela estava dizendo. Fechar o portal significava enfrentar o desconhecido, arriscar ser preso em uma dimensão onde o tempo não fazia sentido. Era uma missão suicida. Você quer que eu entre lá? Perguntei, incrédulo.
Ela balançou a cabeça lentamente. Não quero, mas é o único jeito. Você tem que ver o que eles fizeram e só então você vai entender o que precisa ser feito. Antes que eu pudesse protestar, o som de metal se aproximou novamente e as luzes começaram a piscar. Rachel agarrou meu braço, me puxando para longe da sala e me empurrando na direção de uma escada que levava para os níveis inferiores da base. O barulho de metal ficou mais alto, quase ensurdecedor, enquanto corríamos pelo labirinto subterrâneo. Sabia que estava longe de entender o que estava acontecendo naquela base, mas uma coisa era certa. O projeto Montauk não era apenas um experimento falido. Ele era uma cicatriz no tempo, viva, pulsante e perigosamente real. Rachel me empurrou para a escada que levava aos níveis inferiores e descemos apressados, com o som metálico ecoando cada vez mais próximo. O corredor à nossa frente parecia se estender interminavelmente, suas luzes piscando como se o próprio lugar estivesse morrendo. O ar estava pesado, impregnado com o cheiro de mofo e eletricidade, criando uma atmosfera sufocante que fazia meus sentidos gritarem para que eu parasse e voltasse. Mas não havia volta. O som de metal arranhando o chão se aproximava, cada vez mais alto e insistente, como uma perseguição implacável. Rachel se movia rápido, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Finalmente, chegamos a uma sala vasta, onde uma enorme estrutura metálica ocupava o centro, emanando uma luz fraca e pulsante. Chegamos aqui no portal principal, disse Rachel ofegante. A máquina à nossa frente parecia mais uma criatura viva do que um dispositivo mecânico. Cabos grossos se estendiam como tentáculos pelo chão, e um painel de controle estava coberto de botões antigos, alguns ainda piscando. No centro, um círculo de luz tremeluzente flutuava como uma miragem, mudando de cor e forma enquanto observávamos. Era como olhar para uma janela que dava para lugares além da nossa compreensão. Eles usavam isso para enviar as crianças e para trazê-las de volta, mas nem todas voltavam. Rachel falou com uma amargura profunda, como se cada palavra fosse uma confissão dolorosa. Algumas ficaram presas, em algum lugar entre as dimensões, e outras voltaram diferentes. Eu me aproximei cautelosamente do portal, sentindo um puxão estranho, como se ele estivesse me chamando. Como fechamos isso? Rachel abriu o caderno de anotações e começou a mexer nos controles, ajustando algumas alavancas e botões que pareciam quase obsoletos. Precisamos recalibrar o campo para que ele se feche por dentro. Mas uma vez lá dentro, você não poderá voltar. É um caminho sem retorno. Eu a encarei, lutando contra o medo que crescia em mim. Por que você não me contou antes? Você sabia que era isso que teria que acontecer. Rachel olhou para o chão, incapaz de me encarar. Porque eu não tinha certeza. E eu estava com medo de perder a única chance de acabar com isso de uma vez por todas. Antes que eu pudesse responder, o portal começou a emitir um zumbido alto e agudo. A sala tremeu e senti o chão vibrar sob meus pés. Rachel olhou para mim, seus olhos cheios de um misto de arrependimento e esperança. Está pronto, mas você precisa decidir agora. Olhando para o portal, senti uma mistura de pavor e inevitabilidade. Não havia garantias, não havia promessas de retorno. Mas as imagens das crianças perdidas e o peso dos horrores que vi na base eram um fardo que eu não podia ignorar. Fechar o portal poderia salvar outras vítimas de um destino semelhante, mas também significava sacrificar tudo o que eu conhecia. Sem pensar mais, dei um passo em direção à luz. O portal parecia crescer e, de repente, fui sugado por uma força invisível. Era como cair em um abismo sem fim, onde o tempo e o espaço se dobravam sobre si mesmos. Imagens passavam diante dos meus olhos como flashes, momentos do meu passado, vislumbres de um futuro distorcido e fragmentos de memórias que eu nunca tinha vivido. Quando finalmente parei de cair, me vi em um lugar que parecia Montauk, mas não era. As construções estavam deterioradas, cobertas de uma vegetação escura e estranha que não deveria existir. As luzes oscilavam,
e as sombras se moviam de maneira errática, como se o próprio ambiente estivesse vivo. Caminhei por aquele lugar, vendo figuras de crianças caminhando ao longe, seus rostos borrados, impossíveis de reconhecer. Elas murmuravam coisas que não faziam sentido, palavras desconexas sobre tempos passados e futuros improváveis. Era como estar preso em um pesadelo onde tudo era real demais. Ao longe, vi a figura do Dr. Reinhardt, parado diante de uma versão quebrada do portal. Ele estava imóvel, observando o vórtice de luz que girava lentamente. Quando se virou para mim, seus olhos não tinham vida, apenas um brilho amarelado, frio e vazio. Você não pertence a este lugar. Ele começou a andar em minha direção e senti a pressão aumentar ao meu redor, como se o ar estivesse sendo drenado. Reinhardt parecia ser uma parte do próprio tempo desmoronando, uma entidade que existia apenas para consumir o que estivesse em seu caminho. Lutei contra a força que me puxava, tentando alcançar os controles do portal. Precisava encontrar uma maneira de fechar aquela coisa antes que Reinhardt me alcançasse. Cada passo era um esforço gigantesco, como se o próprio espaço ao redor estivesse se torcendo para me impedir. Ele se moveu rápido e de repente estava ao meu lado, seus dedos gelados segurando meu braço. O tempo não perdoa os curiosos. Com um último impulso de desespero, alcancei o painel e puxei a alavanca principal. O portal começou a se contrair e uma luz intensa encheu a sala. Reinhardt gritou, um som que ecoou como um trovão, distorcendo o espaço ao nosso redor. Tudo começou a se desfazer e fui envolvido pela luz cegante, sem saber se conseguiria sobreviver ao colapso do que quer que fosse aquele lugar. Senti meu corpo ser puxado para trás e a escuridão me envolveu. Quando abri os olhos novamente, estava de volta à base, deitado no chão frio e úmido. O portal estava quieto, desativado, e a sala estava mergulhada em um silêncio sepulcral. Rachel estava ali, olhando para mim com lágrimas nos olhos. Você conseguiu, disse ela, com a voz embargada. Mas eu sabia que não era um sucesso completo. Aquela experiência me mudou, deixando uma cicatriz profunda. Eu havia fechado o portal, mas não podia fechar as memórias do que vi do outro lado. Levantando-me lentamente, percebi que, embora tivesse voltado, algo de mim havia ficado perdido naquele outro lugar, e que as portas do tempo, uma vez abertas, nunca se fecham completamente. Eu estava de volta à base, mas nada parecia realmente certo. A sala ao meu redor era um amontoado de destroços e silêncio, mas o eco dos gritos e murmúrios que ouvi do outro lado ainda ressoavam em minha mente. Rachel estava ao meu lado, visivelmente aliviada, mas seus olhos carregavam a mesma dor que eu sentia. Sabíamos que, embora o portal tivesse sido fechado, o que vivemos não poderia ser apagado. Levei alguns segundos para me recompor, ainda tentando entender o que era real e o que não passava de resquícios da distorção temporal que presenciei. Olhei para Rachel, esperando encontrar respostas, mas ela parecia tão perdida quanto eu. Você fez o que ninguém teve coragem de fazer, disse ela, tentando soar encorajadora, mas seu tom estava repleto de culpa. Antes que eu pudesse responder, um som estranho preencheu o ambiente. Não era o barulho metálico de antes, mas um sussurro baixo e constante, como uma conversa abafada. Me virei para procurar a origem do som e vi algo que me fez congelar. Do outro lado da sala, perto da saída, estava um grupo de crianças. Elas eram as mesmas que vi durante a viagem pelo portal, seus rostos pálidos e os olhos vazios. Mas agora estavam aqui, como se tivessem sido trazidas de volta comigo. Rachel deu um passo para trás, claramente assustada. Isso não é possível. Elas não deveriam estar aqui. As crianças continuavam a murmurar, andando lentamente em nossa direção.
e seus sussurros se tornaram mais claros. Elas falavam sobre o outro lado, sobre o que haviam visto e sentido enquanto estavam presas entre as dimensões. Algumas repetiam frases desconexas como "Ele nos prometeu" e "O tempo está quebrado". Meu instinto me dizia para correr, mas meus pés estavam colados ao chão. Cada uma daquelas crianças parecia carregar o peso de um pesadelo infinito. Suas presenças eram quase tangíveis, como sombras feitas de dor e arrependimento. Uma menina mais à frente, com cabelos escuros e olhos que pareciam duas esferas vazias, parou bem na minha frente. Ela estendeu a mão, segurando algo que parecia um pedaço de papel. Eu peguei o papel tremendo, e nele estava uma lista de nomes, incluindo o dela. Emily. Ao lado do nome estava escrito um código, provavelmente a identificação dos experimentos que ela havia suportado. Ele prometeu que nos levaria para casa. Sussurrou Emily, olhando para mim como se eu tivesse as respostas. Mas o tempo nunca perdoa. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Essas crianças eram mais do que apenas vítimas. Elas eram parte do tecido que mantinha o portal aberto. Fragmentos de uma história que nunca deveria ter existido. Rachel me puxou para longe, com o desespero crescendo em sua voz. Nós não podemos ficar aqui. Elas não são reais, não completamente. Mas antes que pudéssemos nos mover, uma das crianças, um garoto loiro com uma cicatriz na bochecha, se adiantou e segurou o braço de Rachel. Eles ainda estão lá fora, disse ele, sua voz misturando a inocência infantil com algo muito mais sombrio. E eles querem voltar. Rachel se afastou bruscamente, ofegante. Não podemos deixar isso acontecer. Nós fechamos o portal, mas ainda há fragmentos. E enquanto eles existirem, o risco continua. A urgência em sua voz me fez perceber que aquilo era apenas o começo de algo maior. As crianças estavam presas entre dimensões, mas o fechamento do portal não havia libertado suas almas. Pelo contrário, havia as ancorado ainda mais perto do nosso mundo. Você precisa descobrir como acabar com isso de uma vez por todas, disse Rachel, entregando-me o caderno com as últimas anotações que ainda restavam. Tem que haver uma maneira de mandar essas crianças de volta, de desfazer o que foi feito. Voltei a olhar para Emily, que ainda segurava meu papel, seus olhos fixos nos meus. Nós não pertencemos a esse tempo. Nos ajude a voltar. A dor na voz dela era palpável, como se cada palavra custasse um pedaço de sua existência. Eu sabia que precisava agir, mas não tinha ideia de como resolver aquilo. Rachel e eu saímos da sala, as crianças nos observando em silêncio, enquanto desapareciam lentamente na escuridão do corredor. Eu sabia que, de alguma forma, elas sempre estariam lá, presenças insistentes que não podiam ser ignoradas. Tentamos encontrar algum tipo de controle ou alavanca que pudesse reverter o processo, mas era como procurar uma agulha em um palheiro. Reinhardt havia construído aquele sistema com a intenção de quebrar todas as regras da física e da ética. Os fragmentos de dimensões e memórias perdidas, que agora invadiam o espaço ao nosso redor, eram uma prova viva do desastre que ele havia desencadeado. E se houver mais do que um portal? Rachel perguntou de repente, parando de repente ao lado de uma parede coberta de marcas de queimaduras. E se o que fechamos foi apenas uma fração do que realmente existe? Eles podem estar presos aqui porque não há mais para onde ir. Essa ideia me atingiu como um soco. E se Reinhardt tivesse construído múltiplos portais, interligando não só diferentes pontos no tempo, mas também diferentes versões da própria base de Montauk? As crianças poderiam estar presas em um ciclo interminável, incapazes de seguir adiante, porque não havia lugar seguro onde elas pudessem se refugiar. Rachel e eu precisávamos de um novo plano. Cada minuto que passava nos deixava mais cientes de que nossa realidade estava se misturando com as aberrações que Reinhardt havia criado. Era urgente encontrar uma maneira de desfazer o que foi feito, antes que o outro lado conseguisse reivindicar completamente o nosso. Saímos da base com
com mais perguntas do que respostas, mas a promessa de que lutaríamos contra aquilo até o fim. As crianças do projeto Montauk não eram apenas vítimas de um experimento científico. Elas eram as guardiãs involuntárias de um segredo que ninguém deveria conhecer. E agora, cabia a nós descobrir como libertá-las antes que o tempo as consumisse para sempre. Saímos da base de Montauk com a sensação de que algo estava nos observando a cada passo. O vento frio da noite cortava nossa pele, e o som distante das ondas quebrando nas rochas próximas só amplificava o clima de desolação e perigo. Rachel e eu não trocamos muitas palavras. Ambos sabíamos que tínhamos que nos afastar o máximo possível, mas o peso do que deixamos para trás nos perseguia. Ao chegarmos ao carro, a sensação de alívio foi breve. Rachel ligou o motor e começamos a dirigir em silêncio, mas a estrada escura parecia se estender mais do que o normal. Cada curva revelava sombras que dançavam sob as luzes dos faróis, e por mais que tentássemos nos concentrar na estrada, era impossível ignorar a sensação de que estávamos sendo seguidos. Rachel quebrou o silêncio primeiro. Nós precisamos encontrar o núcleo desses portais. Se houver mais de um, é provável que todos estejam conectados de alguma forma. Se não os fecharmos, essas crianças e tudo o que está preso ali nunca terão paz. Mas onde procurar? Reinhardt pode ter construído portais em qualquer lugar, e nós mal conseguimos fechar o primeiro. Eu falei, tentando manter o foco enquanto minha mente ainda se recuperava do que vimos. Rachel olhou para o caderno de anotações em suas mãos, folheando as páginas freneticamente. Ela parou em um diagrama que mostrava o que parecia ser um mapa de linhas interconectadas, todas convergindo para um ponto central. Aqui, esse deve ser o principal, o lugar onde tudo começou. Se conseguirmos chegar até lá, talvez possamos reverter as aberturas. Ela apontou para um local isolado nos arredores da base, onde uma estrutura subterrânea desconhecida estava marcada. De acordo com o mapa, era uma área onde os experimentos mais arriscados foram conduzidos. A ideia de voltar para lá me enchia de pavor, mas sabíamos que não tínhamos outra escolha. A estrada parecia interminável, e a tensão aumentava a cada quilômetro percorrido. Quando finalmente chegamos ao local indicado no mapa, o cenário era ainda mais sombrio do que eu imaginava. Era uma parte isolada da base, cercada por vegetação densa e enferrujadas cercas de arame farpado. O solo estava coberto de uma camada fina de névoa que parecia vibrar com uma energia quase palpável. Descemos do carro e Rachel imediatamente encontrou uma entrada disfarçada que levava para baixo do solo. O túnel era estreito e escuro, com umidade pingando do teto e criando poças na base de um corredor sem fim. Cada passo ressoava como um golpe de martelo e o ar era pesado, dificultando a respiração. Esse é o centro nervoso de tudo, disse Rachel enquanto avançávamos, a lanterna em sua mão tremendo ligeiramente. Foi aqui que começaram a conectar as crianças às máquinas. Reinhardt acreditava que quanto mais perto do centro estivessem, mais fortes se tornariam as distorções temporais. O som de máquinas antigas ainda funcionando ecoava ao longe, e quando finalmente chegamos ao fim do corredor, vimos uma sala vasta, cheia de equipamentos eletrônicos obsoletos, monitores quebrados e cabos enredados em um emaranhado caótico. No centro, um portal maior do que qualquer um que havíamos visto antes pulsava suavemente, como um coração metálico e frio. O núcleo, sussurrou Rachel sem conseguir desviar o olhar. Essa coisa está mantendo todos os fragmentos do tempo conectados. É um ponto de convergência, como um ímã que atrai tudo o que deveria estar separado. Temos que desativá-lo, disse dando um passo à frente. Mas assim que me aproximei, a sala estremeceu violentamente. Era como se o portal estivesse reagindo à nossa presença, se defendendo. Antes que eu pudesse reagir, o ambiente ao nosso redor começou a mudar. Os monitores piscavam, mostrando imagens de tempos diferentes, visões do passado, do futuro e de realidades alternativas.
Uma cena mostrava as crianças sendo testadas, outra mostrava o momento em que o portal principal foi ativado pela primeira vez. Mas o que mais me aterrorizou foi uma imagem de mim mesmo, perdido no vazio, tentando desesperadamente sair. Rachel tentou manipular os controles, mas cada tentativa parecia apenas fortalecer o portal. Não está funcionando. Ele está se alimentando das distorções temporais. A cada segundo ele fica mais forte. De repente, a figura de Reinhard apareceu novamente, materializando-se à nossa frente como uma sombra espectral. Ele parecia ainda mais distorcido do que antes, como uma projeção mal ajustada, e sua voz reverberava de maneira estranha, como se viesse de todos os lados. Vocês nunca entenderão o verdadeiro potencial deste lugar. O tempo é uma corrente que pode ser quebrada e moldada. Eu vi o início e o fim de tudo. Ele avançou em nossa direção e o ar ao redor começou a se comprimir. Era como se o próprio espaço estivesse tentando nos esmagar. Rachel gritou e eu a puxei para longe, enquanto Reinhard continuava a nos assombrar. A única saída era enfrentar o núcleo do portal e desligá-lo manualmente. Rachel e eu nos lançamos contra os controles, tentando desativar a máquina com força bruta. O portal piscava descontroladamente, as cores se alternando de maneira frenética, enquanto o chão tremia como um terremoto. Reinhard se movia cada vez mais perto, e as crianças que vimos antes começaram a aparecer ao nosso redor, murmurando suas preces e pedidos de ajuda. Feche o portal! Gritou Rachel, e com um último esforço conseguimos arrancar os cabos que alimentavam a máquina. O portal começou a encolher, emitindo um som agudo, como o grito de um ser vivo. Reinhard tentou alcançar o núcleo, mas a energia do portal o puxou para dentro, fragmentando sua forma em 1000 pedaços enquanto desaparecia em uma explosão de luz. Quando o portal finalmente se fechou, a sala foi engolfada por um silêncio sepulcral. As crianças, Reinhard e todas as visões haviam sumido. Rachel e eu caímos no chão, exaustos, mas sabíamos que aquilo não era o fim. Havíamos selado o núcleo, mas as cicatrizes do projeto Montauk ainda estavam presentes. As memórias não podiam ser apagadas e as vítimas ainda clamavam por justiça. Saímos da base com a certeza de que a verdade precisava ser contada e que a luta contra os horrores do passado ainda não havia terminado. Reinhard e sua ambição desmedida tinham criado um legado sombrio, e agora cabia a nós impedir que aquilo voltasse a acontecer. Rachel e eu emergimos da base de Montauk como sobreviventes de uma guerra invisível, carregando nas costas um fardo que poucos poderiam compreender. O ar noturno estava gelado, e o silêncio ao nosso redor parecia engolir qualquer som, como se o mundo estivesse em luto pelas vidas perdidas e pelas almas presas no tempo. Voltamos para o carro sem trocar palavras. Rachel estava exausta. Suas mãos ainda tremiam enquanto segurava o caderno de anotações, que se tornara nosso guia por aquele labirinto infernal. Eu estava igualmente desgastado, mas um pensamento se repetia na minha mente. Não era o fim. O fechamento do núcleo do portal havia parado a anomalia temporária, mas eu sabia, no fundo, que isso não tinha sido suficiente. Dirigimos de volta pela estrada deserta, os faróis cortando a escuridão à nossa frente. Os momentos de silêncio eram quebrados apenas pelo som dos pneus no asfalto e pela respiração pesada de Rachel. Ela finalmente quebrou o silêncio. Nós conseguimos, não conseguimos? Perguntou como se precisasse da minha confirmação para acreditar que aquilo havia acabado. Fechamos o núcleo, mas eu sinto que algo ainda não está certo. Como se uma parte de mim tivesse ficado presa lá. As palavras saíram sem que eu pensasse muito, e Rachel me olhou com um misto de tristeza e entendimento. Ela também sentia isso, um vazio que não podia ser preenchido. Enquanto passávamos por uma curva, algo estranho começou a acontecer. As luzes dos faróis piscavam, e por um instante, a estrada diante de nós se distorceu.
Pisquei os olhos tentando focar, mas a visão que se formava era impossível. Estávamos de volta à base, como se nunca tivéssemos saído. Rachel freou bruscamente e o carro derrapou, parando no meio do que parecia ser o mesmo corredor onde o núcleo do portal havia sido fechado. Não, isso não pode estar acontecendo. Sussurrou ela com os olhos arregalados. Nós saímos, nós conseguimos. Olhei ao redor, o coração disparado. Mas antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ouvi novamente aquele som familiar de metal arranhando o chão. Reinhardt. Ele estava de volta, sua figura fantasmagórica se aproximando lentamente, agora mais distorcida do que nunca, como um espectro condenado a repetir seus erros infinitamente. Vocês acham que podem apagar o tempo? Acham que podem selar o que nunca deveria ter sido tocado? A voz de Reinhardt ecoou pelas paredes, e ele avançou, trazendo com ele uma onda de frio que parecia roubar todo o calor e esperança ao nosso redor. Rachel e eu saímos do carro tentando nos afastar dele, mas cada passo parecia nos prender ainda mais àquele lugar. Reinhardt se aproximava e a base ao nosso redor começou a se transformar novamente. Era como se estivéssemos sendo arrastados para um loop interminável, onde passado, presente e futuro colidiam em uma sequência desordenada. Ele está nos prendendo aqui. Gritou Rachel puxando meu braço. Ele nunca vai nos deixar ir. Reinhardt sorriu, seus olhos vazios refletindo toda a loucura dos experimentos que conduziu. O tempo não é um círculo, é um espelho quebrado, e vocês estão presos nos estilhaços. Sem saber o que mais fazer, peguei o caderno que Rachel ainda segurava e comecei a folheá-lo freneticamente. Precisava haver uma resposta, algo que não havíamos visto antes. E então, em uma das últimas páginas, encontrei um rascunho, um diagrama que mostrava uma sequência de comandos e uma frase em destaque. O último sacrifício, desligar o tempo. Rachel, olha isso. Ela se aproximou e seus olhos se arregalaram ao ver a página. Esse é o protocolo final. Desligar o núcleo não foi suficiente porque o tempo em si foi corrompido. Ele está tentando se rearranjar, mas enquanto Reinhardt estiver aqui, ele vai continuar puxando tudo de volta. Ela começou a mexer nos controles próximos, ajustando alavancas e pressionando botões com uma precisão nervosa. Se fizermos isso, podemos resetar a base inteira, cortar a conexão com todas as linhas temporais. Mas mais um de nós terá que ficar para garantir que funcione. Eu sabia o que isso significava. Um de nós teria que se tornar parte do sistema, sacrificar-se para manter as barreiras entre as dimensões intactas. Olhei para Rachel, sabendo que a decisão já estava tomada. Eu vou fazer isso. Ela tentou protestar, mas eu a silenciei com um olhar. Você sabe que tem que ser eu. Você é a única que pode contar ao mundo o que aconteceu aqui. Alguém precisa sobreviver para impedir que isso aconteça de novo. Rachel hesitou, mas finalmente assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela programou o protocolo final enquanto eu me posicionava diante do núcleo, sentindo a energia aumentar ao meu redor. Reinhardt gritou, percebendo o que estávamos prestes a fazer, mas já era tarde demais. Com um último olhar para Rachel, acionei o comando. O núcleo começou a brilhar intensamente, e tudo ao redor se desfez em um clarão branco. Reinhardt foi sugado para o vórtice, sua figura se despedaçando junto com as linhas de tempo que ele tanto tentou manipular. Senti meu corpo sendo puxado como se estivesse sendo rasgado em 1000 pedaços, cada um se perdendo em uma linha temporal diferente. Mas não havia dor. Apenas uma sensação de paz estranha, como se finalmente o tempo estivesse encontrando seu lugar. Eu me afastei, correndo para fora enquanto o vórtice se fechava. A última coisa que vi foi o rosto dele, marcado pela dor e pela determinação, antes que tudo se apagasse. Saí da base de Montauk sozinha, com o caderno nas mãos, carregando os segredos mais obscuros do projeto.
Cada página continha horrores indescritíveis, revelações que o mundo jamais deveria ter conhecido, mas que agora estavam sob minha responsabilidade. Eu sabia o que precisava fazer: contar ao mundo o que havia acontecido e garantir que aquilo nunca mais se repetisse. Mas a cada passo que eu dava, sentia a ausência dele como um vazio insuportável, uma perda que nenhum sacrifício poderia justificar. O sacrifício dele havia fechado o último portal, selando as distorções temporais para sempre. Mas eu sabia, no fundo, que aquilo não apagaria as marcas do Projeto Montauk. Elas eram como cicatrizes profundas, presentes para sempre em todos nós que sobrevivemos, e ainda mais nas memórias das crianças que nunca encontraram o caminho de volta. Em noites silenciosas, quando o mundo parecia finalmente estar em paz, eu ainda podia ouvir um sussurro distante, vindo do fundo da base. Era como se a própria escuridão me chamasse, um lembrete constante de que, por mais que tentemos controlar o tempo, ele jamais pode ser completamente apagado.